Olá, olá, sejam muito bem-vindos. Esse é o Screencast, o podcast do Screen Festival, o maior festival de criatividade e inovação do mundo, quiçá da Bahia, como se diz na Bahia, né? Essa é a premiere, o primeiro episódio da nossa quinta temporada. A gente está fazendo essa temporada de esquenta para o Screen desse ano, Screen 2024, é a sétima edição do Screen. E nessa premiere a gente vai contar um segredo, que é o segredo da PREFS, da Prefeitura Municipal de Salvador. E quem vai contar esse segredo é ninguém mais, ninguém menos do que Lília Lopes, atual diretora de publicidade da Prefeitura Municipal de Salvador. E junto comigo, aqui desenvolvendo esse papo, da Virgínia Pascoal, que é a nossa vice-presidente do Comitê de Comunicação Governamental e Eleitoral da BMP. E também é fundadora da NewTap, agência que está completando 10 anos de existência nesse 2024. E eu sou o Lucas Reis, atual presidente da Associação Baiana do Mercado Publicitário, que vos fala nesse momento. Mas deixa eu conhecer melhor nossas convidadas. Eu ainda vou estar aqui nos próximos episódios, mas só vamos ter essa oportunidade de ouvir vocês. Eu vou seguir aqui a ordem alfabética. Primeiro, Dona Lília Lopes, que eu conheci há muito tempo lá na Propeg, não tanto tempo assim, porque somos jovens, mas se apresenta um pouco para além desse cargo. Quem é a Lília Lopes, para além de diretora? Então, eu digo que eu estou diretora, né, de publicidade na prefeitura, mas o caminho é longo, né? Sou formada em publicidade pela Católica, aí já se vão, fiz até umas contas, hoje de manhã abri a calculadora, tive que chegar nesse momento, gente. Tem 7 anos. Tem 10 anos só, mentira, tem poucas décadas. Em uma trajetória feita basicamente no mercado baiano, com agências de publicidade, atendendo aí quase todos os segmentos que o mercado baiano, né, trabalha. Então, supermercados, shopping, governamental, imobiliário, varejo, atendi Bom Preço. Imagina, eu abri o escritório da época, então, Publivendas, hoje Moria, em Recife. Então, assim, é estrada, né? E também, durante os últimos anos, eu também fui trabalhar um pouco também com digital. Assim que eu saí da Propeg, eu fui para o Rio de Janeiro, numa época super interessante do Rio de Janeiro, era o Rio Pré-Olímpico. Então, a gente fez um trabalho, eu fui trabalhar na Casa Digital, fiz um trabalho muito bacana para Eduardo Paes. E pelos braços da Casa Digital, eu voltei para Salvador. Então, eu voltei fazendo a campanha eleitoral de ACM Neto, quando se elegeu prefeito, e, enfim, fui andando, trabalhando em outras áreas também, sempre trazendo o digital junto, trabalhei em captação de patrocínio, também para a prefeitura, e, assim, o que eu posso dizer é que, para além, né, de toda essa carga aí de trabalho, tem aqui uma mulher que está lutando por espaço, que está super feliz de estar aqui ao lado de outra mulher, que tem projetos pessoais que eu não vou dizer agora, mas que caminham para esse lado. Ainda não, quem sabe no ano que vem, no próximo podcast. E é isso, gente. É esse longo trabalho aí, né, dedicado à comunicação. Hoje me perguntam assim, você é publicitária? Você é atendimento? Eu digo, não, eu sou comunicóloga, né? Você já trabalhei por tantas áreas, interlocutei com tantas esferas de comunicação, que eu acho que a essa altura a gente já expande, né? Já consegue enxergar a comunicação como um todo. E é isso. Você morou em Recife e no Rio? Morei em Recife, morei no Rio e morei também em Brasília. Então, eu era chamada capitã do PP. Eu precisava abrir as agências, botar lá os métodos, os processos, relacionamento com os clientes novos. Aí a turma mandava a Propeg fazer isso muito, muito comigo também. Sim. Passei temporada em São Paulo. Então conhece o mercado do Brasil quase todo, ou todo, né? Até porque a Propeg atende de norte a sul, né? É muito ágil, né? Mas conheci uma época... Tenho bons amigos. E no cargo atual você está há 2, 3, 4 anos? 4 anos. Uau. Desde o começo da gestão do prefeito Bruno Reis. Maravilha, maravilha. Vamos conhecer aqui melhor a nossa outra convidada, Virgínia Pascoal, que eu também conheço há bastante tempo. A Virgínia já foi minha chefa, uma das minhas primeiras chefas e tal, nessa entrada do mercado digital de Salvador. Mas se apresente, você tem méritos melhores do que ter sido minha chefe. Eu também formei em jornalismo, né, na UFBA, mas eu sempre gostei de trabalhar com publicidade, então eu entrei no mercado de redação publicitária, aí passei por algumas agências de Salvador.
e aprendi bastante com essas agências. Assim, eu acho que eu tive a sorte de ter pessoas muito boas para me ensinar, muito generosas, assim, que em determinado momento me pegaram pela mão e realmente eu fui aprendendo como lidar com a comunicação para além do título, né? Para além de fazer título e texto, de conceituar, né? De pensar o fundamento daquele cliente, o posicionamento daquele cliente, daquela marca. Aí atendi várias marcas também nessas diversas agências, né? Atendi governo, atendi shopping, atendi prefeitura, atendi varejo, que é bastante difícil. E em determinado momento eu voltei para a faculdade para começar a estudar. E aí fui estudando ali com o Wilson Gomes, também foi uma sorte enorme minha passar por eles, assim, e de vez em quando eu volto para a faculdade para fazer uma dessas matérias e me reciclar. E aí, eu era na época da área digital em agência, que tá logo ali, não tá muito tempo, não. Tá logo ali, que a pessoa não sabia o que era pop-up, você tinha que explicar o que era um pop-up, né? Então, assim, era completamente diferente. Eu brincava que a gente vestia uma camisa quando ia estudar na faculdade e outra camisa quando a gente entrava lá. E era difícil pra caramba. E com isso, as agências também foram ampliando o mercado. Em determinado momento, eu fui para dentro do digital da agência que eu trabalhava na época, que era a Ideia 3, e a gente foi construindo. Depois, o digital ficou muito forte para a campanha política, eu fui entrando por esse mérito. Em determinado momento, a gente criou lá dentro um núcleo, esse núcleo se tornou a Newtab. Então, a Newtab teve essa primeira sociedade lá dentro da Ideia 3, depois a gente entendeu que eram caminhos diferentes, né? Uma agência tradicional para uma agência digital. Em determinado momento, a gente concorria, em determinada uma agência travava a outra, e a gente generosamente também, pelas mãos, né, eu queria fazer uma referência muito à galera da Ideia 3, que realmente foi super importante no nascimento da Newtab, o André, o Chico, o Eduardo Santos, né, Robertinho, Moacir e tal, a galera que tava lá e falou, não, acredita, vai que vai dar certo e tal. E realmente me encheram de coragem, eu fui. Estou com a Newtab há 10 anos, é um aprendizado grande, é uma outra forma assim, de você ver que você tem que entrar um pouco com o perfil de gestora, um pouco com o perfil de liderança. Tem hoje um sócio também que é muito bacana, que é o Leonardo Araújo, que é muito meu parceiro das atividades do dia a dia. E trabalhar com o digital é um desafio constante, porque é uma atualização muito rápida que você tem. Você tem uma galera também que chega muito dominando, digamos, as ferramentas, mas aí você tem que entrar com aquele capital do posicionamento sem ser chato e tal. Então, mas eu gosto muito de trabalhar com comunicação. Você fala assim, eu não tive dificuldade. Quando eu falo assim, o que você queria fazer? Eu sabia que eu queria trabalhar com comunicação, entendeu? Então, a minha vida inteira foi bom. Agora, hoje a gente tem essa dificuldade, né, de ter uma dinâmica muito rápida de comunicação, que nem a Lida falou, que envolve muitas coisas, assim. A gente atende alguns clientes fora da Bahia, pontualmente em São Paulo a gente já atendeu agora em Fortaleza, enfim, vamos passeando. Atendemos também no Rio, sempre assim, jobs pontuais, mas são aprendizados, né? São aprendizados diferentes que a gente tem. Então, assim, eu gosto muito, enquanto eu estiver respirando, acho que eu vou estar ali pelo mercado e em algum momento quero trabalhar um pouco menos. É interessante, vocês citaram, as agências que vocês citaram são referências no Brasil, né? O mercado publicitário da Bahia, ele foi pioneiro no Brasil, e Propeg e Moria, na antiga Publivendas, que são mais ou menos da mesma geração, acho que a Propeg fez 59 anos agora, a Moria já tem mais de 60, são uma das primeiras do Brasil, e a Ideia 3 é de uma geração seguinte, acho que tem uns 30 e poucos anos, mas também marca um momento ali da década de 80, década de 90 do mercado publicitário, e é muito curioso que todas essas são agências que têm uma relação muito próxima com o mercado da comunicação governamental e o marketing político, se não diretamente, indiretamente. E a Bahia tem alguns cases de comunicação pública em todas as instâncias, né, nos municípios e do governo estadual, que há muito tempo é visto como referência no Brasil, e agora, o motivo desse nosso podcast é entender como é que a Prefeitura de Salvador conseguiu ocupar esse espaço de referência na comunicação como um todo, não só no ambiente digital,
Tem alguns rankings que são divulgados que colocam a prefeitura como os perfis, né? Tem os perfis que mais engajam nas redes sociais, mas a comunicação vai muito além. Se o digital muda muito rápido, o campo da comunicação como um todo muda ainda mais, porque out of home já é diferente, a forma que você compra hoje do que era 10 ou 15 anos atrás, TV trazendo novos formatos, o rádio virou um rádio web também, enfim. Então, orquestrar tudo isso, mantendo um olhar estratégico, fazendo comunicação de utilidade pública e também construindo imagem, né? Imagem do município, imagem da gestão, é um desafio. E aí é isso que a gente quer saber, dona Lília Lopes, como é que vocês conseguem, a equipe da qual você faz parte, a equipe que você lidera, como é que vocês têm conseguido fazer isso? Conta um pouquinho e ilustra-se, né? Conta um pouco das campanhas que vocês fizeram nesses 4 anos. É uma loucura, né? Quando eu entrei na prefeitura, a sensação que eu tinha, eu conto isso para todo mundo, que eu estava, na verdade, assim, no espaço sideral, né? Que eu não sabia exatamente o que é que estava aqui do meu lado, quem estava falando comigo, porque tudo passa a ser interesse, né? Tudo, a prefeitura toma conta e se interessa por absolutamente tudo. Então, assim, foi uma abertura, assim, sabe, de horizonte para o campo do trabalho, inigualável assim, na minha história publicitária. Apesar de atender grandes contas, estar em agências que me permitiram, também com pessoas muito generosas, Virgínia, me fizeram aprender a lidar com as diferenças, impor nosso sotaque, né, nordestino em vários outros estados. Enfim, foi um caminho bem interessante, mas a prefeitura e a comunicação pública, ela tem uma complexidade extra. Primeiro que você está dentro de uma cidade administrativa, onde você tem ali secretarias, autarquias, órgãos, todos demandantes de suas comunicações necessárias, sejam elas institucionais ou de utilidade pública, né? Então, a gente entender tudo isso, conseguir olhar para todas essas demandas e conseguir organizar realmente é uma tarefa danada. É um desafio. Agora, claro que é uma secretaria, né? Eu estou falando de uma secretaria de comunicação, que no caso da Prefeitura de Salvador, você tem o braço da imprensa, que é fortíssimo, você tem a diretoria de conteúdo digital, que é com o Paulo Vitor, né? Uma pessoa que já bem acostumada a estar aqui no Screen, e tem a mim, que é a diretoria de publicidade. Então, o que eu digo desde o começo, e digo para sempre, vocês vão me ouvir falar aqui várias vezes sobre isso, é sobre a capacidade da gente conseguir integrar todas essas forças. Integrar, mapear, para poder a gente se fazer muito mais forte na nossa presença. Então, quando eu falo que eu faço um projeto, por exemplo, eu olho para o mês de dezembro, inevitavelmente é um calendário que se inicia na prefeitura, dando esse exemplo logo, com o Festival da Virada, com o verão que se aproxima. Então, a gente começar a pensar como é que a gente embala isso, né? Como é que a gente, dentro dessas nossas potencialidades de comunicação, como é que a gente faz parcerias, como é que a gente puxa todos esses nossos parceiros, que não são poucos, é a imprensa, é a mídia, são os isso eu estou falando só dessa mídia inicial, né? Desse digital, desse jornalismo e dessa publicidade. Porque quando você ainda por cima abre isso para a rua, né? Quando você fala de comunicação visual, a comunicação necessária para que a pessoa, por exemplo, que vai fazer o cadastro único, que a prefeitura é responsável pelo cadastramento. Então, a pessoa que chega na Sempre, e às vezes pessoas que têm níveis de absorção de informação diferentes da gente, que são muito mais imagéticas do que, cada vez mais, né, do que pessoas que param para poder ler uma orientação. Então, como é que a gente se desafia nisso e faz toda essa comunicação visual acontecer, desde o espaço público, que recebe a pessoa para fazer o cadastramento único, até a comunicação de utilidade pública institucional, que a gente se apropria da geografia de Salvador com bastante, muita responsabilidade, mas a gente utiliza tudo isso. Então, é essa integração, sabe, Lucas, onde a gente senta com a equipe, onde a gente distribui
essas competências dentro das necessidades, das demandas e das importâncias que ou a administração necessita, ou que o momento exige, ou que o próprio calendário natural da cidade chama. Então, a gente faz essa grande integração. E eu acho que isso pode não ser nada novo, mas dentro de uma gestão pública, você manter isso em altos níveis de excelência é uma demanda desafiadora, e eu acho que é por isso que você encontra hoje Salvador perfilando muito bem em todos os... Onde você for pesquisar sobre desempenho em comunicação, aliás, isso é uma característica da gestão, tá, gente? Não posso deixar de falar. Mas, assim, em comunicação, que é onde eu trabalho, a gente é muito bem avaliado, muito bem... enfim, pontuado. Vou dar um exemplo, a gente teve uma auditoria interna, onde fomos super elogiados pela gestão, pela qualidade, pelo controle, pela organização. Então, eu acho que isso tudo faz com que a gente faça um trabalho contínuo, constante, consistente, que você tem repercussão, e isso só motiva, isso só cresce. E assim eu tenho visto nos últimos 4 anos acontecendo. Maravilha, e achei interessante quando você fala até do local de atendimento, porque tem aquela frase de que tudo comunica, mas a gente acaba esquecendo. Acho que só o que comunica é a campanha publicitária, né? Comunica também a sinalização do local de atendimento. Então, acho isso bem interessante. Mas quando a gente estava conversando sobre o roteiro desse episódio, a gente começou a listar, na verdade, você começou a listar algumas campanhas icônicas que conseguiu amarrar e tirar, inclusive, a comunicação de um papel só de operador, de que dá visibilidade a algo que já foi feito, mas de formulador também. Você me contou um caso, acho que foi a campanha do 2 de julho, Isso. Que virou também conteúdo educacional. Então, mostra um pouquinho, quem estiver escutando a gente no Spotify, tenta ir no YouTube para ver as peças e os vídeos que Lília trouxe para a gente. Sim, né? A gente tem umas campanhas que são bem interessantes, até interessantes assim, não necessariamente elas são tão arrebatadoras de ponta a ponta para ser tão inovadoras, mas às vezes curiosidades, angústias, desesperos do dia a dia e da pauta faz com que a gente realmente tenha saídas inovadoras e criativas. Antes de falar do 2 de julho, eu vou dar um exemplo mais simples, mas que isso tem a ver com essa perseguição, né, como é que a gente consegue fazer a coisa acontecer melhor, de uma maneira mais prática, de uma maneira mais atual para as pessoas. Assim foi o Código de Defesa do Consumidor. Foi um dos meus primeiros jobs quando eu cheguei na prefeitura. Estava na época, de tempos em tempos, a prefeitura ela atualiza o Código, né, de Defesa, faz lá as observações necessárias, mediante o que está acontecendo, né, os avisos, enfim, coloca lá todo o código em um livro e entrega esse livro a absolutamente todo o comércio da cidade. Quando chegou isso para mim, eu falei, tá, beleza, vamos informar, mas eu não me contentava com aquilo, sabe? Não que eu sou uma pessoa que adora o papel, você vai chegar na minha mesa do trabalho, eu vou ter papel para poder escrever as coisas, eu gosto, é meu processo de aprendizado papel. Mas imaginar imprimir milhares de livros em papel para uma ação que era antiga, onde os comerciários guardavam aqueles livros, né, do fundo do balcão, e não tinha nada. Aquilo deu um desespero na gente. Eu falei, não, isso não pode ser assim. E assim a gente acabou uma solução super simples, mas que, para ser aceita, para ser incorporada, foram rodadas, inclusive, com procuradoria. Tem isso também, né, no serviço público. Nada, às vezes, é tão simples. Você precisa se cercar de que você está fazendo as coisas certas mesmo. Não, assim, você não pode fazer ousado sem segurança jurídica. Sim. Então, a gente conseguiu, aí lançamos o Código de Defesa do Consumidor Digital. Então, tínhamos livros, eles eram quando as lojas pedem, e até hoje imagino que funciona assim, mas sim, continua. As lojas pedem, a gente manda, a prefeitura manda, mas a gente fez uma ação onde foi super elogiada pela gestão principal, pela imprensa, pela própria equipe do Colecom, que a gente tirou aquela coisa do papel e deu uma outra dinâmica. E a gente, nesse espaço, a gente botou uns QR codes, né, nos balcões, poucos adesivos,
funcionou super bem, e a pessoa, quando acessava ali dentro, ela não tinha só o código, ela tinha as perguntas frequentes, ela podia pesquisar por tópico, de, por exemplo, prazo de troca para máquina de lavar, por exemplo. Então, você tinha uma outra forma de você servir, prestar um serviço mais fácil, mais acessível, mais didático para as pessoas, né? Então, assim, isso foi uma história que eu super simples, mas que eu adoro, assim, que foi resultado de uma angústia, papel versus o que fazer, o que facilidade a gente traz para esse consumidor. E aí, falando do 2 de julho, né? 2 de julho foi uma treta, viu? 2 de julho é uma festa, é um evento que é puro resgate da nossa história. É uma festa que é tocada lindamente pela equipe de Guerreiro, né, da Fundação Gregório de Matos, e também com o apoio da Secult, e também com o apoio da Setu e de todos os órgãos. E a gente estava percebendo naquele momento que a gente precisava dar um outro sentido ao 2 de julho. Não sentido do ponto de vista histórico, mas da forma que a gente comemorava e a gente trabalhava esse tema dentro da comunicação. E aí a gente criou, lá no comando de Renata Vidal, que é secretária, um comitê, né, uma gerência para esse projeto, onde a gente foi buscar, com todos esses parceiros internos, um diálogo único para que, desde o artista plástico, que criasse as ilustrações, isso fosse para a cenografia, em que todo trecho do desfile, ícones que tinham a ver com a história contada naqueles espaços estivessem ali representados. Foi um envolvimento, né, do digital com a imprensa, com esses parceiros internos, para a gente ver para onde mais a gente poderia levar esse 2 de julho. Eu entendia, e todos nós, que não era só uma questão de dar visibilidade à festa. Não era só aquele desfile. Era qual é a história do 2 de julho mesmo? O que a gente pode contar sobre esse 2 de julho? Então, dentre as parcerias que fizemos com os veículos, inclusive dentro do nosso núcleo de comunicação, nós criamos uma série de conteúdos valorizando e contando a história desse 2 de julho, suas principais, as lendas, os principais personagens, os heróis, momentos decisivos de determinado bairro. Contou a história mesmo. Contamos a história. Isso gerou, inclusive, um podcast. Esse podcast está no Spotify, com 4 episódios. Não vou lembrar agora o nome das pessoas que participaram, 1000 perdões. Mas, enfim, depois eu... Vamos colocar o link do podcast aqui. Mas vocês colocam o link, vai ter lá todos os créditos. Mas isso ficou, inclusive, de um material que deu um ensinamento para a gente muito legal, que foi esse material, ele foi para as escolas. Isso virou um material de trabalho para a sala de aula. Então, assim, os professores têm acesso a isso. E, assim, a gente tenta fazer com quase tudo, né? Então, foi de uma lição de 2 de julho, na verdade, uma perseguição nossa mesmo, de como é que a gente faz com que a comunicação traga facilidade para a vida das pessoas, que deixe algum legado, seja ele uma história, seja ele, enfim, um material para que isso seja multiplicado, seja através do YouTube, do Spotify, ou de materiais gráficos também, isso é importante, né? Para que aquilo ali sirva de legado para a população. Acho esse papel da comunicação, entendendo o seu impacto, né? Seja formulando o que vai ser comunicado, entendendo que essa comunicação vai ter um olhar educativo, né? Vai fazer parte da formação. Ou seja, de fato, fazendo o trabalho de persuadir, de explicar e tal. Já não precisa ter vergonha, não pode trazer o cafezinho. Vocês querem café também? Não, obrigada. Aproveita. Eu acho que é o papel estratégico que às vezes a gente esquece, né? A gente fica tão envolvido na operação, parece que a gente está só criando peças e autorizando campanhas sem esquecer o impacto que aquilo gera. E esse impacto passa por saber usar a linguagem de cada ambiente, né? O material que vira
conteúdo para a escola, você precisa seguir uma linguagem. O material que vai para a TV, você precisa seguir outra linguagem. Se o objetivo dele, por exemplo, é comunicar que as pessoas podem se vacinar ou que as pessoas podem se matricular nas escolas. E hoje, ou pelo menos nos últimos 5 anos, talvez, o espaço do digital passou a ser cada vez mais relevante na comunicação como um todo, e na comunicação pública não foi diferente. E aí o que eu percebi é que tem alguns órgãos que não conseguem usar a linguagem, alguns que usam a linguagem de forma incorreta e outros, como a prefeitura, que consegue usar a linguagem no tom correto, assim, no tom ideal. Quando eu comecei a pesquisar sobre o ambiente digital, a prefeitura que mais se destacava era a prefeitura de Curitiba. Mas era uma linguagem que eu achava muito psicodélica. Assim. Eu acho que era bacana para quem acompanhava, mas acho que para o cidadão talvez não gerasse tanto impacto. A prefeitura de Salvador acho que consegue fazer isso bem e na minha opinião, não precisa validar nada. A gente tem dados que mostram que a prefeitura tem conseguido ser efetiva e comunicar de uma maneira muito leve. Aí eu vou primeiro perguntar para a Virgínia, que tem esse desafio aí, né, dos clientes, de como é que usa a linguagem do ambiente digital, que em alguns momentos parece ser mais descolada, mas sem perder a autoridade, sem esquecer que o objetivo é comunicar algo frontalmente, né? Então, como conciliar essa leveza com a objetividade e autoridade que é necessária, né? Eu queria, fazendo uma análise um pouquinho assim, até da fala da Lília, o que eu percebo é o seguinte: o fato de você ter uma gestão, né, um órgão público, com a força de uma prefeitura, que consegue incorporar a linguagem da cidade, que consegue tomar atitudes que são mais, digamos, disruptivas, né, que conseguem tomar atitudes muito mais inovadoras, e isso vai pelo perfil do prefeito, mas vai pelo perfil também das lideranças, vai pelo perfil, por exemplo, de ter Lília, e não é porque a gente está aqui no vídeo que você conhece de outros bate-papos, mas isso é super importante quando você consegue integrar as equipes, você consegue alinhar esse posicionamento, né? E você consegue dar uma liberdade, uma vez que está fundamentado ali os pilares. O que a gente quer está claro. Como é que a gente vai conseguir? Para quem que a gente está falando? Isso tudo está claro, que isso é a comunicação básica. Então você consegue reunir esses talentos, vem um pouco da liderança feminina de Lília, e também da próprio posicionamento da prefeitura, o quanto isso impacta, na realidade, não só o cidadão, mas como o mercado. Sim. O quanto um perfil com a autoridade de uma prefeitura faz assim, é colorido, é alegre, ele impacta para que a gente também, enquanto atendendo outras contas e outras marcas, possa usar isso como referência para dizer, a gente pode comunicar coisas super importantes de uma forma mais leve, de uma forma mais rápida. E aí, os dados se impõem muito. Eu gosto muito de trabalhar com a leitura de dados. Eu gosto muito de trabalhar com relatório, porque essa possibilidade, por exemplo, que o digital tem, da gente experimentar ações e poder medir, e aí, a partir daí, você trazer realmente uma peça que saiu do digital para uma campanha, para um outdoor, né, para ser também o tema de um programa de YouTube, às vezes um programa de TV. Esse emaranhado que a comunicação proporciona, que a gente pode falar de cross-mídia, transmídia e as infinitas definições, eu acho que isso vem da riqueza, assim, de quem está na liderança e vem de uma geração agora de decisores que estão na marca, também que já começam a demandar isso da gente. Então, eu fico super feliz quando eu encontro um cliente que gosta de ver relatórios, não precisa ser aqueles relatórios chatos, mas os dados principais que a gente precisa, que consegue falar assim, olha, o desafio é que eu quero fazer agora uma apresentação de YouTube, eu quero fazer isso. Até às vezes a gente precisar dizer assim, não precisamos usar tudo, vamos ter que ver qual é o canal que está falando para sua marca. Essa liberdade, né, que a gente pode ter com o digital, eu acho que é super importante, e isso vai colaborando para que a gente possa fazer e medir e retroalimentar. Fazer, medir e retroalimentar. Isso é muito importante. E isso também que, eu não sei se Lídia tinha pensado já nisso, o quanto, né, uma comunicação de uma marca tão forte ser mais, assim, ousada, o quanto abre caminhos também, entendeu? Para que outras empresas e outros mercados possam ser referência. Eu lembro, assim, na verdade eu tive também uma outra grande sorte, a generosidade do mundo, de ter visto Lucas começando a trabalhar, de ter visto o Tarcísio começando a trabalhar, de ter visto a Nina começar a trabalhar, que são pessoas inquietas, então, que sempre iam atrás das coisas e pesquisar e trazer tendências e tudo mais.
E a prefeitura, né, de Curitiba tinha esse perfil mesmo, que a gente ficava falando, mas ali agora saiu um pouco, né? Agora saiu um pouco do tom, vai voltar e tal. E aí depois a prefeitura de Salvador começa a dialogar com a prefeitura de Curitiba e com outras prefeituras. E a gente vê isso hoje, por exemplo, a gente mapeia muito prefeituras do interior que vão seguir nessa mesma linha. Por isso que eu falo do impacto que a prefeitura ter essa linguagem faz de uma maneira geral no mercado, entendeu? Enquanto isso abre, na realidade, portas, enquanto isso abre caminhos e permite que a gente entre para apresentar um plano de comunicação, por exemplo, mais leve, mais curto. Tá? Tem coisas que realmente estão impactando nas decisões, né? O tempo de consumo de uma notícia, o tamanho de um texto, né? Isso começa a ser mais determinante para a gente, mais desafiador. E, ao mesmo tempo, assim, estando na liderança de uma empresa, né? Você trazer, abrir esse leque para o pessoal mais novo que está chegando, de como é importante usar isso, mas não perder o posicionamento de marca, entendeu? Tem algumas coisas que não mudam, que são centrais, né? Vão surgir canais, vão surgir possibilidades, mas tem o básico que precisa ser dito e feito, ou o essencial, não é nem o básico, né? O essencial, sim, aquela essência que se mantém. E aí, Lili, para te ouvir sobre essa pergunta também, porque vocês estão conseguindo manter a autoridade sem ser chato em toda a comunicação. E a gente estava conversando também que em vários momentos algo que surge no ambiente digital vai para os outros canais e algo que surge nos outros canais vem para o digital. Você falou do termo prefs, né, que começou ali a ser ventilado online e pegou e hoje é usado no offline. Eu estava te falando que eu vi a campanha do Hospital Veterinário e o título era para você levar sua pituca, com a foto de uma gatinha. Então, isso estava num outdoor, assim, não foi só porque era no Instagram, sabe? Então, como é que é esse desafio de manter uma linguagem da prefeitura, de entender o zeitgeist, né? Como é que as pessoas estão falando, porque não adianta também você só fazer comunicado oficial, porque aí não vai ter impacto, e manter tudo integrado, né? Conta um pouquinho de como é amarrar essas pontas, né? Eu acho que trabalhar para Salvador facilita muito isso, né, Lucas? Porque o soteropolitano tem esse jeito de falar que nós amamos, né? Esse dialeto quase, né? Esse dicionário do baiano. Então, a gente entende que se aproximar da linguagem das pessoas sempre foi um caminho, né? Isso a gente conseguiu com muito mais tranquilidade e facilidade, obviamente no ambiente digital. As trocas são imediatas, né? Fico dizendo que ali é o grande call center. Você reposta, você responde de volta. Então, você tem ali um canal vivo, né, que acontece e a gente tem essa liberdade para poder criar e ser mais ainda familiar a essa pessoa. Então, a gente usa os memes, a gente se empodera e se aproveita de todos os memes do momento, sim, mas a gente também usa essa mesma linguagem que foi construída, essa familiaridade foi construída através das brincadeiras com esse público, né, que é um público absurdo, como você falou, né? A gente tem um nível de alcance assim, inimaginado, assim, não tem outra perfil, vamos falar do perfil do Instagram da prefeitura, né? Que acho que é o mais, pelo menos é o canal que tem se medido hoje. A gente vê o quanto a gente realmente expande, né, essa comunicação. Tem gente que é de fora da cidade, mas que segue a prefeitura porque gosta de acompanhar. Então, esse desafio da gente brincar, mas dentro dessa brincadeira a gente também dizer o que precisa ser dito, é um grande desafio nosso. Aliás, eu digo que nem nosso. Eu acho que desde que digital, e falando de Curitiba, eu lembro que na época da Casa Digital, o Vilar, que era o sócio de lá, era o presidente, ele proibia um pouco a gente entrar excessivamente nos memes, porque dizia, gente, isso é legal, mas na hora da gente virar esse meme para a coisa que acontece, será que esse cara que está super 100% ligado no meme vai querer consumir outro tipo de conteúdo? A gente vai conseguir comunicar o que realmente, quer dizer, realmente também precisa, o que precisa ser dito, né? Então, tinha essa questão. Então, acho que a gente conseguiu um bom equilíbrio nisso, né? Porque a gente se apropria do trejeito do soteropolitano, que já é um caminho de aceitação, de aprovação. As pessoas gostam de se ver bem representadas. E aí entra essa turma jovem e deixamos, e tem isso mesmo, Virgínia, a gente tem liberdade. A turma do digital
ela tem uma liberdade para poder se expressar, ela é blindada, assim, ela trabalha. Quando eu chego com a campanha, por exemplo, estou trabalhando agora numa campanha X. Eu chamo a turma para participar, mas eu entrego para a turma do digital assim, ó, a campanha é essa. Como é que vocês desdobram isso sem se perder do que precisa ser dito e desses principais conceitos que estão aqui estabelecidos, porque são necessários. Sim. Então, eles desdobram. E o contrário também, né? Logo que eu entrei na prefeitura, eu super achei, gente, que ia mudar o mundo, que eu ia fazer tudo, ia ser disruptiva, e consegui fazer algumas loucuras. Hoje eu não sei se eu faria tanto, mas uma das primeiras coisas que eu fiz foi... Eu era apaixonada na época da vacinação, né, que foi logo na época do Covid, quando o atual prefeito assumiu. Então, muita da nossa comunicação era voltada para isso. E eu era muito fã da Boquinha, que era a Boquinha da EB, não sei o quê, vamos vacinar. Eu amava aquilo. E aí, um belo dia, eu cheguei lá para o PV, vamos botar isso no intervalo do Jornal Nacional, velho, vamos levar isso para a televisão. E a gente fez isso, e foi assim, foi um buchicho, assim, porque, sabe, como assim? Foi para eu não vi essa vez. Foi rápido. Mas foi rápido porque não, a campanha foi foi experimental. Foi rápido porque a gente não tinha, naquele momento, um orçamento planejado para aquilo. Sim. Então, assim, foi uma bolacha quebrada que uma emissora me conseguiu, sabe aquelas coisas de negociação de mídia. Eu não tinha material, eu falei, vamos que vamos, e fomos. E foi uma coisa experimental e que deu certo, assim, né? Foi, enfim, não fiz uma pesquisa, mas quem assistiu gostou, né? Comentou e tudo mais. Então, tem isso também, do que sai do digital influenciar absurdamente o que a gente faz nas nossas campanhas. Eu acho que assim é o mundo, né? E cada vez mais vai ser. Eu lembro que quando a gente começou com o digital, eu lembro que era na faculdade, a gente ia para casa de um amigo, para a gente entrar no www, ficar lá discando. E ele dizia, vamos ver a Casa Branca. E, gente, eu morria de sono, porque assim, levava 1 hora para carregar uma página, 1 hora para você... Nem era passeio virtual, nem nada, assim. E diziam assim, meu Deus, e o povo vai dizer que isso vai mudar o mundo, eu não consigo imaginar por onde. E nesse caminho, a gente sabe que o digital vai ser preponderante, já é preponderante na comunicação. E eu vejo esses sinais cada vez mais claros, né? De quando você começou, de que as pessoas não sabiam o que é landing page e o que é pop-up. E hoje as pessoas querem tudo, quer tudo, já tem repertório, já pedem tudo, já pedem, né? Já quando pede o viral, aí quem já... Mas, enfim, porque aí não depende só da gente, né? De viral, assim, quase... Enfim, chama as forças, né, para poder bater lá. E eu acho também que essa questão, Fernando, que a prefeitura cumpre bem, né? É que parece que a gente veio fazer uma dobradinha, mas não foi, não. A ideia é porque a gente vai analisando os perfis, né? Então a gente percebe, por exemplo, a gente, quando está fazendo, às vezes, um trabalho mais sério, quando você tem um público nichado, é mais fácil. Que não é o caso da prefeitura, né? A gente tem um público nichado, é mais fácil. Já mais ou menos sabe o que vai fazer. Às vezes você tem que ser chato, às vezes não, tal. Você vai tentando. Mas quando a gente tem um público, às vezes a gente tem um cliente também que tem um público mais abrangente, você tem que pensar que o cara não entrou ali no Instagram para ver sua comunicação, gente. Ele não entrou ali para ver a sua informação, ele entrou ali para se divertir, para se distrair, ele entrou ali porque ele queria ver a foto do amigo, a própria foto dele, quanto é que rendeu de comentários e tal. Então você tem que aproveitar aquele momento, né, que é o idle time, né, aquele tempo perdido para dizer alguma coisa para ele. É muito rápido. A gente pensar, são 4 segundos para você ter a atenção do cara. Então ele vai, lógico que ficar mais preso por aquilo, os gatilhos que, né, chamam a atenção dele. A partir daí você vai fazer uma comunicação que também tem que ser rápida para despertar o interesse dele, que ele procure saber mais sobre aquilo, entendeu? Então, assim, são muitos desafios. E é lógico que se a gente tem as coisas mais dinâmicas, as coisas mais rápidas, mais ditas diretamente, vai funcionar melhor. É como a vida da gente, se a gente pensar. Eu sempre penso esse paralelo, assim, na vida real, como seria? Para mim é o melhor divisor de águas, assim. Então, na minha vida real, eu também quero uma comunicação que me diga rapidamente aquilo que eu preciso fazer, né? Que a gente... que não seja chata, e quando eu quero saber de um assunto mais denso, eu vou no lugar daquele assunto, né? Então, eu acho que a gente também tem essa possibilidade, né, de direcionar e, ao mesmo tempo, tá em mente isso. A pessoa que entrou lá,
né? Quando ela vê a Boquinha falando da vacina, Sim. ela vai achar mais legal do que aquele aviso chato que ela vai levar. E é uma fundamental, furada. gente, porque, vou te falar, a prefeitura é amada nas redes sociais, assim. E, né, pela maioria assim, das pessoas que lá acessam. Assim. A gente realmente tem um trabalho muito, muito interessante. E é dizer as coisas, por exemplo, as coisas que são certas, né? Eu vou voltar. Outro dia eu estava pensando isso pra caramba, que o digital, ele é muito voltar para o maquilone, velho, que é lá no fundamento. Porque é muito, né? O que você precisa dizer, que são coisas sérias, ditas daquela forma. São as embalagens, né? As formas, os formatos. Eu não sei se vocês... o Instagram é super importante e tudo mais, mas assim, eu tenho prestado muita atenção no conteúdo do TikTok, até porque eu tenho uma filha, né, adolescente, uma filha já mais velha. Eu tenho TikTok. Ele também tem, mas assim, o TikTok, ele fala de muita coisa séria num tom de brincadeira. Então, a gente tem que pensar que tem uma geração que está chegando que ela está consumindo a partir daí, né? Não se pesquisa mais no Google, né? Você pesquisa coisas de todos os jeitos no TikTok, porque você vai ter o mesmo conteúdo de uma maneira... E isso chega ali, tá, a pessoa. Então, pô, se chega numa menina de 10 anos, num menino de 10 anos, se chega e ele vem discutir, olha, eu vi isso aqui, né? Você tem que ter essa paciência de ir buscar outras referências para poder mostrar. Então, se tá chegando nessa criança, tá chegando no seu consumidor também. Então, de alguma maneira, o seu consumidor tá no TikTok para ver alguma coisa que vai distrair ele e você tem que pegar aquele formato para dizer coisas que eu acho esse o ponto de maior desafio do digital. É essa criação descontraída que na realidade está dizendo coisa pra caramba. Exatamente. Vocês citaram aqui alguns pontos que vão estar no Screen 2024. Primeiro, essa questão da atenção dispersa. A gente tem um mundo ansioso, em que está todo mundo sendo impactado por muita coisa. Como é que você consegue capturar a atenção dessas pessoas e não contribuir para a falta de saúde mental, né? Você precisa ajudar as pessoas a se aterrarem no digital, porque um dos grandes desafios é essa quantidade de informação que faz a gente sempre achar que não está acompanhando tudo que deveria. Essa mistura entre os meios, a gente vai falar muito sobre TV 3.0, porque quando eu entrei, a grande oposição ao digital era a TV. E hoje, o segundo canal, o segundo dispositivo mais usado para se conectar à internet é a televisão. E no ano que vem a gente vai passar a ter a TV 3.0, e já não dá para dizer que existe TV, existe digital. É tudo uma coisa só, literalmente, inclusive, porque o conteúdo que vai ser exibido num dispositivo é diferente do outro. Então, assim, é uma mudança completamente disruptiva, e essa questão geracional. É a geração Z que já está ocupando os espaços com comportamentos diferentes, tendo que viver com a geração... Tendo que viver não, né? Tendo a oportunidade de conviver com a geração que é o 60 mais. Saiu uma pesquisa recente de que nunca existiu tantos brasileiros com mais de 60 anos trabalhando, alguns por necessidade, outros porque vai fazer o quê? Assim, vai viver mais 20 anos, tá saudável, vai ficar jogando dominó na praça? Não, vai continuar trabalhando, até porque tem profissões que gostam, mesmo, né? Uma escolha mesmo de vida, continuar ativo. Exatamente. Então, isso tudo a gente vai ter no Screen 2024. E quando a Virginia fala um pouquinho de fundamento, eu me lembro de uma palestra do Screen 2023, de PV, que eu acho que aquela palestra é um produto, produto de tudo, assim, produto de apresentar em aula, produto de prestar consultoria, produto de entretenimento mesmo, de ter um evento com aquela palestra. E aí PV falou, a gente tem aqui a definição da branding persona da prefeitura. Se eu não me engano, isso aqui é a minha memória, posso estar errado. É uma mulher negra, de Cajazeira, de 30 e poucos anos e tal. A gente entende que nem sempre nós vamos ter a melhor solução criativa. Então, eu tenho que estar com o ouvido aberto para identificar. E aí, um dos casos que ele mostra, o principal caso que ele mostra nessa palestra, é o do motorista de ônibus, que também é cantor de arrocha, e o cara fez, assim, tinha uma trend na época, que era de uma mulher que mostrava um Bentley, que é um carro chiquérrimo, de mais de $1 milhão, e aí o cara fazia isso num ônibus do BRT, se eu não me engano. Descobriu esse cantor. E aí trouxe isso para a comunicação oficial, e me lembra algo que eu conheci há alguns anos, que a Coca-Cola chama de conteúdos líquidos, de que você tem que criar coisas que não se encerrem em si, que é o que a Virginia está falando, né? Aquilo precisa continuar, precisa escorrer, né? A ideia do líquido é essa. E para eu fazer isso, eu preciso entender que eu não consigo dar todo o tom. Eu preciso capturar o tom do que está sendo falado, e eventualmente quem vai falar não sou eu, é o motorista de ônibus. E conseguir fazer isso é um desafio, né? Porque você também tem muitas
muitos, eu ia falar vaidades, mas também vaidades, mas você tem muita gente que pode falar. E aí você dizendo, quem vai falar é o influencer dali, quem vai falar é o beneficiário daquele programa. É um desafio grande. E, passando a bola para a Virgínia, mostra que técnica e fundamento importa. Ter uma brand persona definida, definir qual é o objetivo de cada canal, ter uma rotina de monitoramento para identificar o que está sendo falado, de definir qual vai ser o discurso e a narrativa da marca, definir que vai chamar a outra pessoa para falar no seu lugar. Nossa. Tudo isso é o que você faz no dia a dia, né? Nossa, assim, esse planejamento do digital, várias vezes a gente começa uma reunião de apresentação, assim, mostrando para o cliente exatamente o que significa, o que está por trás de tudo ali, até chegar aquele carrossel, aquele vídeo de 15 segundos. O quanto é complexo você fazer isso. Então, você tem posicionamento de marca, você tem definição de conteúdo, você tem cronograma, você tem o mídia, entendimento de onde que você está geolocalizado. O digital, ele permite isso também, que eu acho que é muito bom, que é você pegar um conteúdo e colocar para aquela pessoa naquele local por um período específico. Então, existem várias possibilidades dentro do digital, e para a gente escolher realmente qual é essa possibilidade, primeiro a gente tem que escutar o nosso cliente, depois entender o que é que ele quer, que ele nem sempre é aquilo que ele quer alcançar e está daquele formato que ele já vem pedindo. Depois, trabalhar também com nossa equipe, né? Quem é esse cliente e o que é que ele quer, ver os canais, medir os canais. O monitoramento, o relatório, eu acho que é muito importante, porque ele vai dizendo para você, ajusta ali. Então, olha, sabe aquilo que você estava achando que não era importante? É importante. Sabe? Uma outra coisa assim, se você vai para os comentários, né? Que nem a gente estava conversando um pouquinho antes. O comentário ali é uma pesquisa. Tem paciência de ler aqueles comentários, sem crítica, com o espírito aberto, você vai desdobrar ali muitas outras ações. Então, o que eu penso que é muito difícil do digital hoje é você trabalhar com a complexidade, na realidade, de sistemas que você tem, você saber escolher qual que é o melhor sistema, com a complexidade de públicos que você tem. Também, hoje, a gente está, que nem você falou, né? O tempo inteiro bombardeado por conteúdo, por formatos diferentes, e não necessariamente a gente tem consciência daquilo que está atingindo a gente. Não necessariamente, quando a gente está vendo as coisas, a gente tem um filtro naquele momento. Então, quando a gente para pensar um pouquinho, né, e escuta também as pessoas que dizem, olha, você precisa de um tempo de tela, porque mais do que esse tempo de tela afeta a sua forma de dormir, a sua forma de pensar. É verdade. Isso a gente tem que dizer que isso é verdade. É sadio isso. Dizer para as pessoas, é super importante esse conteúdo que você consome de todas as formas, de áudio, de visual, mas que o impresso ele também é importante você ter, entende? Eu acho que essa é a maior complexidade da comunicação hoje, que nem a Lídia está falando. A gente não é mais assim, só publicitário ou só jornalista, né? A gente na realidade, uma pessoa de comunicação que precisa entender isso. Então, isso demanda também da gente um certo esforço, né? Uma certa atualização. Mas o que eu penso é que para a gente chegar naquela peça ali, ou seja, uma publicidade da prefeitura, ou seja, de uma marca, tem ali um trabalho que é enorme. E outra coisa assim, quando você tem uma equipe experiente, quando você tem uma liderança experiente, você consegue entender aquele problema e até capitanear os talentos e os formatos para chegar numa solução mais rápida e mais adequada, que essa é uma outra questão também. Então, eu acho que o que é mais difícil no digital é que a gente faz a história enquanto vive a história, né? Quando você começou lá olhando, né? Isso vai mudar o mundo. E daqui a pouco agora a gente tem inteligência artificial o tempo inteiro falando sobre tudo. Primeiro o susto, depois o aprender a usar ela de forma eficiente, né? Não brigar com a tecnologia. Acho que o grande aprendizado da humanidade, eu gosto muito de voltar assim, no tempo para ver, que você não tem como você brigar com tecnologia, gente. Não tem, sabe? Você tem que aprender a lidar com ela da melhor maneira possível, né? Então a gente estuda, pesquisa, mas a gente nunca sabe exatamente o que a gente vai ter ali na frente, né? Isso para mim, assim, eu gosto desse cenário meio caótico, entende? Mas eu sei também que é meio assustador, né? Na minha tese, a frase
da epígrafe era uma frase de Niels Bohr, que era: é difícil fazer previsões, especialmente sobre o futuro. Até previsões sobre o passado é difícil de você justificar depois. Mas a gente está falando aqui de como o cidadão, que é o público-alvo da prefeitura, ele está sobrecarregado de informação sobre tudo. E você tem que lidar com isso, você tem que lidar também com a outra ponta de uma prefeitura que tem muito o que falar, né? A gente tem uma gestão, acabamos de passar por um processo eleitoral, o prefeito foi reeleito, então faz parecer que a população reconhece um trabalho que está sendo feito, e do que eu acompanho, você tem o Pedro Torinho entregando todo dia uma coisa nova, você tem o Fernando Guerreiro todo dia entregando uma coisa nova, tem o Mila Paz todo dia também lançando um programa novo. Como é que decide o que vai ser comunicado, quando vai ser comunicado, para quem vai ser comunicado? Porque uma ação como essa do Hospital Veterinário, você pode comunicar para o grande público, você pode comunicar para veterinários, você pode comunicar para o público que está ligado à defesa dos direitos dos animais. Então, são muitas microdecisões para que você precise equilibrar, e todo mundo naturalmente acha que é o mais importante, né? Que o que está fazendo é o mais importante. Isso é normal, né? Todo nosso filho é sempre bonito e sempre mais inteligente, né? Mas alguém tem que fazer esse papel de conciliar, e eu acho bacana porque vocês estão conseguindo fazer essa orquestração de uma maneira que mantém uma consistência também da comunicação da prefeitura. Então, na minha leitura, você não tem um peso demais de uma entrega numa área, por exemplo, infraestrutura, e não em outra, por exemplo, educação e saúde. Você consegue equilibrar isso, porque um dos desafios, na verdade, uma das soluções para esse mundo que o cidadão está sobrecarregado é que você precisa aparecer, e com uma mensagem muito parecida. Se cada dia você está comunicando uma coisa, se perde. Então, conta aí, como é manter essa unidade, orquestrar esse monte de coisa que pode ser comunicado? Antes de tudo, né, é importante aqui eu ressaltar que no começo da gestão, e que agora vai ter também, a gente tem um planejamento estratégico. Dentro desse planejamento estratégico, todas as áreas, né, referendadas pelo prefeito, dizem ali para onde elas estão caminhando. E o prefeito também diz com isso para onde ele está caminhando, em que áreas ele vai avançar mais, quais são os programas de maior destaque. Então, a partir desse planejamento estratégico, a gente também faz o dever de casa de comunicação. Como é que a gente se posiciona mediante a esse plano de trabalho que esse nosso, né, cliente, esse nosso que somos, eu falo cliente porque eu tenho todas as secretarias, eu entendo tudo isso como meus clientes, né? A vida de atendimento. Os clientes eu tenho internos, clientes, né? Nossos clientes internos, meu principal cliente, né? Que é a gestão como um todo. Então, a partir do momento que a gente entende isso, a gente faz o dever de casa. A gente reúne um conselho de comunicação que envolve lideranças de comunicação entre as agências que são licitadas, entre secretárias, diretores, e aí a gente chega a um entendimento do que dito tudo, o que precisa, no final das contas, ser posicionado. Então, isso já é um primeiro grande norte para a gente, para tudo. A partir daí vem as demandas, né, das secretarias, vem todas as urgências, vem as coisas que, às vezes, são importantes, mas não são urgentes, né? Como é que a gente lida com isso, né? Pô, é muito importante, mas não é tão urgente. E você tem um orçamento, né? Que aí você ajuda também a gente dar ali os barramentos, entender como é que a gente faz ginástica. Como é que eu faço ginástica com a verba da prefeitura de publicidade, que não é pequena, óbvio que não é, mas que tem muita coisa para comunicar. Tem muita coisa para comunicar. Não só em veículos, mas em todas as possibilidades que temos de comunicar, né? Então, eu tenho que comunicar bem a pessoa que chega para fazer o cadastramento do CAD único, eu tenho que comunicar bem a pessoa que está chegando na prefeitura bairro, que tipo de serviços ela pode encontrar ali, como é que ela faz para agendar, que tem serviços que ela não precisa ir diretamente, como é que eu faço o cadastramento de ambulantes. Então, a gente vai entendendo, né, todas essas demandas. Junto isso, como todo planejamento de marketing, a gente olha para o cenário, olha para o que está acontecendo, olha quais são as demandas naturais da população e dos dias correntes, né? Então, a gente, com todo esse cenário entendido, a gente vai fazer as escolhas. Tem campanha que fala com a população inteira, mas ainda falando com a população inteira, com quem mais eu posso falar direcionadamente
para reforçar a mensagem, seja porque essa pessoa é formadora de opinião e ela vai ser uma multiplicadora da mensagem, ou porque ela vai ser realmente a pessoa de destino daquela mensagem. Então, para isso, a gente conta não só com a verba publicitária, onde a gente vai escolher os meios, onde a gente vai entender, por exemplo, eu tenho dentro de uma comunidade X que eu preciso melhorar a coleta de lixo. Eu estou com um problema de coleta de lixo em uma determinada comunidade, porque aquela comunidade não entendeu, nós não fomos claros o suficientes para dizer que tem um horário de coleta, que tem um local para ser depositado o lixo. Então, a gente faz uma ação, a gente busca na cidade quais são aqueles comunicadores daquela região. Aí você parte para ter um trabalho, a gente já faz isso, de uma comunicação dentro das comunidades. Então, a prefeitura hoje ela é dividida administrativamente em 10 territórios, são 10 prefeituras-bairro. Então, isso é um grande norte para a gente também, aliás, para toda a gestão. Então, a gente entendendo esses bolsões, né, de agrupados que a prefeitura entende, a gente cerca ali toda essa possibilidade de comunicação. São não só as lideranças, mas que são as pessoas que influenciam ali na comunicação. É um rádio, é um site, é uma motossom que entra na comunidade e não entra em lugar mais nenhum, e só ela entra ali para poder chamar para a matrícula escolar, ou para dizer que naquela rua ali abriu uma UPA nova, que tem um novo CRAS, que o CRAS agora passou a oferecer outros serviços, que vai ter o Saúde nos Bairros, durante tal período naqueles lugares. Então, a gente vai colocando a comunicação para as pessoas, refinando esse mapeamento, entendendo como é que a gente chega para essas pessoas. E, muitas vezes, resolver essa comunicação através desses canais funciona muito mais do que você fazer uma televisão. E, assim, a gente vai equilibrando os pratinhos, porque vai ter... Por exemplo, matrícula, eu preciso falar com enormidade de público. Então, claro que eu vou falar dentro das escolas, eu uso as escolas para conversar. Eu uso as prefeituras bairro. Hoje eu trabalho nas prefeituras bairro, você entra na prefeitura bairro, eu levei uma lógica de supermercado. Você vai ter lá peças enormes com comunicações de mais tempo, né, de vacinação, de cuidado com a dengue, coisas assim, coisas que são do cotidiano daquela prefeitura bairro, daquela região. Então, a gente vai tendo material de enxoval para estar comunicando com esses núcleos, essas comunidades, através de todas as nossas potências, escolas, unidades de atendimento de saúde, prefeituras bairro, com esses comunicadores, com Aldol Social, e fora as outras formas que a gente vai também. A gente vai para a imprensa, aí a gente vai... essa campanha aqui é muito mais para a gente conversar com um público específico. Então, vamos chamar aqui quem de veículo, quem de imprensa a gente consegue chamar para poder essa pessoa, dentro do nosso relacionamento, a gente entregar esse release e essa pauta. Ou então chamar essas pessoas para poder conversar. Você vê, né? A gente estava falando de cultura. Tem muito isso na cultura. Antes da gente lançar um grande programa, Salvador Capital Afro foi lançado... Desde o começo da gestão, era um trabalho feito com o BID, que tinha políticas públicas bem estabelecidas, que faziam fomento de economia, fomento de capacitação, de empoderamento. Era uma série de ações conjuntas. E a gente foi muito em cima desse tipo de segmentação para falar com essa turma. E a gente hoje vê o Salvador Capital Afro crescendo, virou, na verdade, o nome do mês de novembro, que está incrível. Eu digo para as pessoas, não percam novembro em Salvador. Vai ser lindo. Eu estou tentando falar isso, mas é verdade. Porque não é sobre festa, é sobre potência, é sobre manifesto, é sobre coisas interessantes que estão acontecendo. E ver essas expressões conseguindo ter espaço para se manifestar. Mas o que eu queria dizer sobre isso é que antes da gente sair com essa campanha na rua, a gente tem ali eventos, mas momentos de interação com públicos específicos, públicos de interesse, que vão entender o que a gente está querendo, o que a gente precisa que essas pessoas entendam, o que está sendo feito dentro daquela área, que aquilo é para ele. Isso não é só na hora de entregar, é desde a escuta. Né? Por exemplo, a gente tem um programa que é muito legal, que é o orçamento participativo. Todos os anos, no começo da gestão, faz uma grande sondagem a partir das prefeituras bairro, subdivididas, para entender o que cada pessoa precisa. Aí a gente faz convocação pública. Na época da pandemia foi digital, foi uma confusão, mas funcionou. Então, assim, tem essa coisa da gente conseguir
olhar para Salvador como um grande território de possibilidades e uma Secretaria de Comunicação com suas grandes forças, né? Você tem uma publicidade atuante, você tem um digital certeiro nessa comunicação próxima e ainda tem imprensa que arregimenta a opinião de outros tantos, né? Ou seja, a pessoa ela vai sendo comunicada, ela vai sendo abordada de várias maneiras, não apenas na tela. Claro que a gente sabe que a tela é caceteira também, mas por todo lugar que ela passa, sendo ela de interesse daquele assunto, ela vai ser impactada. Isso, sem falar na estratégia de mídia. A gente está falando muito do digital, lembrando muito da parte das redes sociais da prefeitura, mas a gente tem, dentro do departamento de publicidade, uma estratégia de mídia digital muito forte, que cada vez mais está crescendo, né? A gente já a gente fez a gente está, enfim, está crescendo essa carteira, né, de digital, profissionalizando, a gente tem trabalho contínuo de atualização da equipe, para cada vez mais a gente está aumentando a barra, a gente está conseguindo conversar com você, dizer, eu quero, né, melhorias, eu quero outros KPIs, eu quero entender como é que a gente performa melhor. Enfim, a gente fica nesse cuidado, sabe, Lucas e Virgínia, de entender essa possibilidade que Salvador entrega para a gente e a gente trabalhar com esses vários públicos. Então, mais uma vez, a palavra de fazer essa interseção, essa conversa, essa aproximação, esse mapeamento desse público é fundamental na hora da gente fazer esse planejamento. Acho bacana quando você abre a cozinha assim, da comunicação, porque a gente, como cidadão, vê a comunicação que chega para a gente, né? Aí quando você fala que precisa falar com um bairro ou uma rua num bairro especificamente, ao mesmo tempo que você tem que falar com o mundo para visitar Salvador, então você tem uma transversalidade, uma granularidade de comunicação que é desafiador e essa integração que vocês estão conseguindo fazer é super relevante e eu gostei quando você falou que tudo parte de planejamento estratégico. Então tem uma visão da gestão, da liderança principal, que é o prefeito Bruno Reis, e aí cada área vai fazer o seu cada qual no seu cada qual e a comunicação conseguir fazer essa orquestração e definir qual é o tom, né? Como é que isso vai ser comunicado. E aí, como você já está terminando o mandato, né? Eu vou perguntar já o que é que você dá de dica ou de conselho para as Lílias Lopes que vão assumir agora, porque um novo conjunto de gestores vão assumir em 25, né? Então, vai ter gente que vai chegar querendo mudar o mundo. Então, o que é que você gostaria de ter ouvido antes, né, em 2021, quando você assumiu esse cargo atual? O que é que você falaria hoje? Mas eu vou começar fazendo essa pergunta para a Virgínia, que tem uma transversalidade, né? Acaba por ser uma agência, acaba conversando com muita gente. E aí, não só para a comunicação governamental do órgão em si, mas de comunicação de conselho. Eu sei que você atende o conselho de contabilidade, se eu não me engano, e tal, que acaba tendo uns desafios parecidos. Também tem que conversar com muito público, também tem ali um controle legal de como pode usar as verbas. Então, que tipo de conselho, de aprendizado nessa jornada de 10 anos da Newtab, ou da sua carreira como um todo, você deixa para esses gestores de comunicação? Então, eu acho que uma coisa muito bacana que ele falou, que é o planejamento. Realmente, assim, a gente tem que pensar a comunicação como uma ferramenta de negócios. Então, qual é o objetivo daquela marca? Então, como é que a gente vai fazer e fazer caminhar a comunicação junto com o objetivo, né, de negócio, no caso da prefeitura, é falar com muitos públicos, é mostrar toda a ação. Às vezes é a conversão de um produto, é a venda de uma matrícula, no conselho de contabilidade, fortalecer a importância do conselho, mostrar das diversas ações que eles também fazem e eles atendem a Bahia inteira. E, ao mesmo tempo, lidar com as regras que tem lá de como você vai fazer publicidade. E, mais recentemente, o conselho fez uma ação muito interessante, que foi trazer um influenciador para falar sobre o Dia do Contador. Isso deu um pico, assim, e exatamente a gente fica na mesma coisa. Isso vai dar certo? Isso não vai dar certo? Como é que vai ser? Então, foi uma provocação que veio lá do gerente de comunicação, do conselho, que deu certo, e que, para a gente falar com o público, por exemplo, que é muito mais conservador da contabilidade, mas trazendo um conteúdo informativo numa linguagem muito mais descontraída, foi a coisa que, em termos de digital, melhor performou até hoje, entende? Então, para a gente perceber, né, essa coisa de ter conteúdo, de mudar a forma, de estar alinhado com o objetivo que era impactar muitas pessoas, né, de toda a base, então do contador mais novo,
que precisa olhar aquele órgão ali como um valor para ele, e quanto mais antigo está super acostumado, né? E também está se deparando com essas novidades que existem hoje de tecnologia, da contabilidade, da comunicação e tudo mais. Então, o que eu percebo assim é que quando a gente está alinhado um planejamento, e isso é super importante, e às vezes a agência assume um pouco esse papel dentro do cliente, né? De fazer esse planejamento, de trazer o cliente para essa realidade do planejamento. E quando a gente já tem um cliente com um planejamento, sabendo onde é que ele quer chegar, é muito mais fácil. Sem dúvida, é muito mais fácil da gente dialogar ali. E em termos de, assim, do que eu diria, né, que eu gostaria de ter ouvido, que eu escutei, na realidade, eu tô... Primeiro é acreditar, né? Você precisa acreditar muito e ter fé em você mesmo, ter fé nas pessoas que estão do seu lado, ainda pensar que o poder superior, de alguma forma, ele está colocando na sua frente, do seu lado, as pessoas que precisam estar naquele momento. Não ter medo de ousar, eu acho. Assim, as pessoas estão muito mais desejosas de coisas novas do que de viver o antigo, sobretudo hoje, que a gente tem tantas possibilidades de comunicação. E também, eu acredito, estudar. A gente precisa muito estudar hoje, cada vez mais. E aí, além dos cursos tradicionais e das formações tradicionais que a gente vai ter aí de graduação, de mestrado, de doutorado, de pós-doutorado, mas também os pequenos cursos de atualização para a gente que é do digital são super importantes. E eles estão disponíveis aí de diversas maneiras. Então, assim, eu acho que o digital e a comunicação hoje tem muito esse desafio da prática, com a atualização constante, né, com os novos formatos e que acho que se isso, por exemplo, te inquieta, é também o caminho para você conseguir, em comunicação, permanecer ativo nesse caminho. Entende? Essa inquietação, eu gosto particularmente, como eu tinha dito antes, e eu acho que é o grande mecanismo propulsor de quem trabalha com comunicação em qualquer área, esteja você na frente da câmera, atrás da câmera, no planejamento, na execução. Essa mistura, hoje eu acho que a comunicação ele está trazendo um pouco, tangenciando um pouco isso, para esse conhecimento um pouco mais técnico que você precisa, né? Além do talento para fazer bem feito. Como diz o filósofo grego, né? Só fé, só fé, só fé. Não é só fé, mas antes de tudo é isso, né, Virginia? Lili, agora contigo, como diz nosso amigo guerreiro, né? Revele aí qual é o segredo, qual é o conselho que você dá para quem vai assumir uma comunicação municipal. Quando aí. o Lucas me falou que ia fazer essa pergunta, eu falei, Lucas, que pretensão a minha, eu vou dar conselho para ninguém ver só. Ele, não, calma, pense um pouquinho. Eu fui para casa dica. pensar. Mas assim, eu acho que quanto mais claro você for, né, conseguir clareza, né, para essa comunicação, até para você trabalhar com a agência que está lhe atendendo, com os parceiros que estão lhe atendendo. Às vezes não é tão claro assim, né? Apesar lá da prefeitura a gente ter o planejamento estratégico, mas tem secretarias e secretarias, pessoas que estão à frente ali, né, da comunicação dentro das secretarias que interlocutam com a gente, que a gente percebe às vezes que às vezes não é do domínio da pessoa e está tudo bem, é normal isso, porque às vezes a pessoa tem formação em jornalismo, não necessariamente entende ali dentro da esfera pública o que pode ser feito, né? Mas quanto mais claro você puder ser, justamente com esses parceiros internos, entendendo para onde você vai levar essa comunicação, melhor. Assim, acho que essa clareza, essa sinceridade sobre para onde a gente está indo, e isso requer um mínimo de sentar, planejar, entender. Agora que está todo mundo vindo de campanha, né? Quem tem já coisas ditas na campanha que precisam ser reestudadas para poder entender como é que isso também segue na comunicação ou não. Eu acho que isso é uma dica. A outra dica que eu dou, que eu acho que isso fez toda a diferença no trabalho da prefeitura, e faz uma diferença, sim, que, como você falou, né, que é no bastidor, que muita gente não tem nem noção que acontece, não é só mapear, não, é perseguir esses públicos. Você entender essa cidade, entender o que está acontecendo, conversar com esses gestores que estão na rua e ir para a rua também, né? Ir para os atos, ir para os eventos, porque você vai entendendo cada vez mais a cidade, vai entendendo mais como é que você pode comunicar em espaços que talvez nunca antes tenham sido entrado nada de comunicação. Claro que eu não estou falando isso, encharcar em lugar nenhum com muita comunicação visual, não é isso. Mas é entender esse público, é estar presente sempre que puder, eu digo sempre que puder, porque eu não consigo estar sempre,
mas mapear e perseguir aonde essa galera está, porque é aonde você chega e como você chega que faz toda a diferença. Não é simplesmente passar a mensagem e foi um abraço. Né? Isso para dentro de meios. Eu não estou falando nem como um composto de mídia, de marketing, eu estou falando dentro dos próprios meios, do digital, seja isso dentro do... eu preciso falar com o formador de opinião. Não necessariamente você vai só falar com jornais importantes, você vai ter outras publicações, você vai entender onde é que essa turma está, para poder, aí sim, você adequar sua comunicação para atingi-los. Eu acho que isso é o principal, assim, sabe? É esse entendimento, é olhar essa cidade, perseguir esses pequenos e grandes comunicadores que juntos formam uma grande força de alcance, de atingimento, e a pessoa, por mais que ela não queira, ela vai estar sendo ali comunicada. Ela vai perceber que a prefeitura está querendo falar com ela. Maravilha, a gente está chegando ao final. O papo foi muito bacana. Essa fala final de Lília, de que a gente precisa ter uma clareza interna, uma clareza externa, né? Tem uma frase do Sun Tzu que diz que se você conhece a si mesmo e conhece a outra parte, você não perde nunca, né? Então você tem que se conhecer, tem que conhecer com quem você está agindo, com quem você está lidando, e aí sempre vai dar certo, e o resto é só fé, né, Virginia? Mas brincadeiras à parte, foi um prazer começar essa temporada com vocês, com esse tema, que fala muito sobre Salvador, e Salvador sendo referência, que é o que o Screen busca. Para quem quiser manter o contato com vocês, com Virginia, é o perfil da NewTab. O Agência NewTab, e o meu perfil pessoal é Virginia Pascoal, é fácil. Pascoal com CH, né? Pascoal. Pascoal. E Lília, assim, @Pref Salvador? Não, no LinkedIn, Lília Lopes. Lília Lopes com S ou com Z? Com S. Normalmente as pessoas perguntam primeiro se é com N ou com M. Não, é Lília. Lília. Aí na sequência pergunta, é com S ou com Z? Lopes com S. Lília Lopes. No LinkedIn. Isso. E todos nós vamos nos encontrar no Screen. O grande dia do Screen é o dia 4 de dezembro. A gente tem a NewTab, parceira da gente desde o ano passado. A prefeitura é sócia fundadora, sócia é modo de dizer, né? Mas é a mentora intelectual desse processo e está com a gente desde 2018. Agradecer a todo mundo. Na semana que vem a gente tem um próximo episódio. E aí faltou o encerramento agora. Sempre... Acabou que foi embora, meio de 20. Fala o que no final? Tchau. Até o próximo. Convida pro próximo episódio. Chama para escutar onde tá no YouTube, no Spotify, onde tá mais. Mas aí já deu estão like. escutando, né? Não. Boa. Deu like, compartilha esse episódio para que cheguem para mais pessoas e eles sabem o que está acontecendo. Pronto, você já falou, obrigado. Sensacional. Sensacional. Obrigado, gente. Até mais.